Volta com o 3 em 1 em áudio e vídeo. Uma notícia agora quente, aconteceu agora há pouco. O parlamento britânico rejeitou o acordo para o Brexit, proposto pela primeira-ministra Theresa May. Foram 432 votos contra 202 a favor. Theresa May, derrotada, portanto, terá agora 3 dias para apresentar uma espécie de plano B, que será submetida à análise dos parlamentares. Joel, começo agora com você. O que vem a partir de agora? O que acontece? Olha, uma derrota, assim, por mais de 200 votos, a derrota que ela sofreu ali no parlamento com o acordo de saída da União Europeia, que realmente muita gente estava gerando insatisfação de todos os lados. Uma questão que todos levantavam, né, era da fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte, que passou a ser um problema, né? Quando estava todo mundo na União Europeia, essa fronteira de duas nações aí que de alguma maneira são parte aí de uma mesma realidade irlandesa, aí era uma fronteira aberta, agora vai ter que ser fechada. E não se encontrou uma solução, ia se tornar mais uma fronteira internacional normal ali, o que até do ponto de vista humano, dado que há famílias dos dois lados e tudo, seria uma situação muito difícil para a Irlanda, sem falar também da coisa da separação econômica total aí que se imporia entre as duas. Enfim, em vários outros pontos, a quebra, a saída da União Europeia nesse acordo estava proposto, era visto como muito ruim para a Inglaterra, porque perdia o poder de decisão sobre a União Europeia, mas ainda assim se mantinha de diversas maneiras, ainda tendo que aceitar diversas regulações dela. Então era visto como um meio do caminho ruim. E o normal agora, o esperado, depois de uma derrota tão retumbante de um primeiro-ministro, seria ela renunciar, né? Ela já pediu, né? O voto de desconfiança em relação ao próprio governo. A oposição pediu e ela também pediu. Sim, exato. Ela concordou agora há pouco e deve ser votado amanhã. Então talvez não haja tempo para um plano B para ela. Pois é, talvez não haja tempo, mas o esperado seria que, assim como o Cameron, quando o Brexit venceu, ele imediatamente, olha, o que era contrário ao meu desejo nesse referendo, no caso era um referendo popular, mas ele disse, olha, eu defendi o contrário, portanto, eu estou fora. No caso dela, faria sentido isso também, mas querendo ou não, talvez ela saia. Ela acabou de vencer, né, um voto de no confidence. Exato. Mas agora virá outro aí, e esse, depois de uma derrota tão retumbante, talvez seja o definitivo. Ela adiou, né, essa votação o quanto pôde para tentar costurar um acordo, não teve êxito, até os conservadores votaram contra o governo, ajudaram a impingir essa derrota cachapante, 230 votos de diferença na votação, e agora ela vai enfrentar um outro voto de desconfiança, é capaz que ela caia. Só para mostrar como essas questões não são simples, não são de fácil equacionamento, né? Foi votado um plebiscito, um referendo sobre se a União Europeia, sobre se a Inglaterra deveria permanecer ou não na União Europeia. Venceu sair, mas a saída não é uma porta de direção única, não é simples, vamos sair hoje e acabou. Isso deve ser encarado também pelo Brasil, por outros países que enfrentam dilemas desse tipo, como os Estados Unidos agora com a questão do muro. As questões globais, elas são muito difíceis de ser equacionadas, elas não se resolvem com discursos binários do tipo sair ou ficar, globalismo ou não globalismo, globalização ou não, imigração ou não. Todas essas questões envolvem N variáveis e que nem com o governo se dedicando a isso há anos, como vem fazendo o governo inglês, consegue se chegar a um ponto que agrade minimamente até os que votaram pela saída da União Europeia. Então vejam o grau de complexidade envolvido nas questões externas para a gente achar que pode opinar em mesa de bar, em boteco, com base só em esquerda, direita, nessas questões fáceis, né? Joel, eu vou devolver a bola para você, só colocar um dado que eu estava pesquisando aqui. O custo do divórcio, 39 bilhões de libras. Exato, que teria que ser pago à União Europeia a título de compensação. Vai lá, Joel. Exato, e a Inglaterra quer coisas, o Reino Unido quer coisas que são difíceis de serem mantidas ao mesmo tempo em que eles querem um comércio livre com a União Europeia. Por que eles querem? Eles querem não poder fechar a fronteira para imigrantes vindos da União Europeia. Eles querem poder negociar a própria política comercial deles autonomamente, sem ligar para o que a União Europeia pensa ou deixa de pensar, negociar com outros países, mas querem manter o comércio livre com a União Europeia. E isso a União Europeia não aceitou. Então, o que seria o ideal para a Inglaterra, digamos assim, o que seria ideal para o Reino Unido, estava fora da mesa. E a União Europeia agora é que está do lado mais forte agora. Foi um duro golpe para a União Europeia a decisão do Reino Unido de sair.
Inclusive a continuidade até da União Europeia foi posta em xeque ali, pelo menos psicologicamente, teve período de muita dúvida. Agora ela está fortalecida, porque ela está mostrando, olha, a decisão tá sendo palpável, tá dando para ver na prática. A decisão de sair do bloco aqui é a decisão também de abrir mão de todos os benefícios econômicos enormes que existem em você ser parte de um grupo que reúne tantas nações tão ricas assim. É claro que a Inglaterra, o Reino Unido é uma dessas. Agora, ele se beneficiava muito de estar no bloco com a França, com a Alemanha, com a Holanda. Vai perder isso agora. A Inglaterra tinha duas visões. Tinha uma visão mais popular, que é assim, a gente precisa se fechar para os imigrantes, a gente precisa se fechar aqui, tem que ser o produto inglês mesmo, não precisa de importação nem nada disso. Essa é uma visão que provavelmente aqui pesou mais para votar o Brexit da saída. Tinha uma outra visão que era favorável ao Brexit também, que era uma visão de uma Inglaterra, não, vamos se soltar dessa Europa velha, decadente, vamos se abrir para o mundo, agora vamos olhar de novo para os países que formavam o mundo britânico, vamos olhar para a Ásia, vamos fazer acordos com a América, com a Ásia e todo o resto. Esse lado está enfraquecido agora, porque ele não tá conseguindo chegar num acordo, num arranjo que permita isso. Tá parecendo que o Brexit vai ser só uma Inglaterra mais fechada e mais isolada. Isso vai trazer custos muito altos para ele, se for o caso.